Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Thaline Ravena, sou estudante de medicina do 9º período e sou a coordenadora discente do Núcleo de Pesquisa de Tumores Encefalomedulares do Hospital São Marcos, com a coordenação do Dr. Nazareno. E hoje a nossa discussão vai ser sobre os tumores da região pineal. Certo. Então, a pineal, a glândula pineal é responsável pela produção da melatonina como principal hormônio, que atua ali no ciclo sono-vigília. E ela não tem a cobertura pela barreira hematocefálica, portanto, torna-se um local passível de foco metastático. Corresponde cerca de 1 a 3% de todas as neoplasias intracranianas. Então, a glândula pineal, ela é um órgão endócrino pequeno, ele pode ser redondo ou triangular, e se localiza aqui entre os dois colículos superiores, que são estruturas do mesencéfalo, e se conecta com a comissura posterior, que fica posteriormente à glândula pineal, nessa imagem, e a comissura abelunar, que fica aqui. Ela se conecta com o diencéfalo e com a parede posterior do terceiro ventrículo, através da haste pineal. E, além disso, ela conecta outras estruturas, como o hipocampo, o hipotálamo e o tronco cerebral. Ela é suprida por ramos da artéria coroidal posterior medial. Histologicamente, ela é composta pelos pinealócitos, que são células especializadas, tanto fotossensorial, tem função tanto fotossensorial quanto neuroendócrina, e, além disso, outras células estão presentes aí, como, por exemplo, astrócitos, células nervosas, neurônios simpáticos e vasos também, vasos sanguíneos. Aqui temos uma imagem de autópsia que mostra a glândula pineal na linha média do cérebro e posteriormente aqui ao tálamo, na estrutura do diencéfalo. Certo. E a região pineal? Ela é uma estrutura tridimensional que, além da glândula pineal, comporta outras estruturas, como cisternas da aracnoide, da dura mater, o esplênio do corpo caloso, que já é uma estrutura de tecido cerebral, a placa quadrigeminal, que são os dois colículos superiores com os colículos inferiores, vasos, veias, e essa diversidade histológica presente nessa região vai justificar a gama de tumores, de neoplasias que acometem essa região. E é o que a gente vai comentar aqui hoje, que são grupos de tumores relacionados a essa região, que são o grupo de células, de tumores de células germinativas, o grupo de tumores do parênquima da pineal, os tumores provenientes de células do intestino pineal, como os astrócitos, oligodendrogliócitos, oligodendrogliócitos, e células da meninge, como a dura mater e aracnoide, presente ali, e tumores diversos, como as metástases também são tumores comuns nessa região. Eu vou me ater a esses dois grupos de tumores nessa apresentação para não ficar muito extenso. Então, os tumores do parênquima pineal, eles são os tumores intrínsecos ligados à própria glândula pineal, às células especializadas, que são os pinealócitos e seus precursores. Correspondem aí a cerca de 0,2% dos tumores cerebrais, e dos tumores da glândula pineal, eles correspondem a 3 a 15%. E aí a gente tem 3 tipos de tumores, que é o pineocitoma, o tumor do parênquima pineal de diferenciação intermediária, e o pineoblastoma. E tem aí um quarto tumor que antigamente pensava-se que ele era da glândula pineal, mas a gente vai ver posteriormente, eu vou falar um pouquinho mais dele, que ele surge aí de outro órgão. Aqui a gente tem umas imagens, uma imagem esquemática mostrando como ocorre esse tumor aqui na região pineal, as estruturas que ficam próximas ali dele, com um aspecto macroscópico dessa lesão, e aqui é uma imagem de autópsia. Então, o pineocitoma, ele é o tumor dito benigno, né, porque as células dele são mais diferenciadas, ele geralmente tem 1 a 3 centímetros de diâmetro, mas já foram documentados tumores bem maiores, como esse aqui da imagem, é uma imagem de ressonância.
E ele é bem demarcado, pode ser redondo ou lobulado, e ele é classificado como grau 1. Libera também alguns marcadores neoplásicos, que aí, se identificados, já fica bem fácil o diagnóstico, como a sinaptofisina, a enolase específica do neurônio, e a proteína do neurofilamento. Em relação à clínica, ele acomete mais adultos, e a gente vai ver que a maioria desses tumores do parênquima, eles são tumores mais de apresentação em adultos. Crescem muito lentamente e muitas vezes podem ficar estáveis por anos. Em relação à sintomatologia, ela depende muito da localização desse tumor e das estruturas que ele pode obstruir ou comprimir, né? Então, por exemplo, o tumor que cresce bastante, que comprime ou obstrui o aqueduto de Silvius, vai gerar ali uma hidrocefalia, por exemplo, e com ela vai vir cefaleia e vômitos. No caso, quando ele comprime os colículos superiores, são estruturas do mesencéfalo, ele vai gerar essa síndrome, que é a síndrome de Parinaldi. Eu trouxe essa imagem aqui só para mais simples acadêmicos que estão assistindo entender um pouco, né, que a síndrome de Parinaldi, ela é uma alteração dos movimentos oculares e distúrbios da midríase, né? O comportamento, a característica mais importante dessa síndrome é o comprometimento do olhar para cima com os olhos retos na posição primária. Então, esse olhar para cima fica comprometido. E, no caso, isso ocorre, como a gente pode ver aqui nesse tumor, nessa imagem aqui, a terceira. Ele está comprimindo aqui o mesencéfalo, né? E aí, a estrutura que fica aqui mais próximo dele seria esses colículos superiores, são órgãos relacionados à visão, e eles ajudam aí em certos reflexos relacionados ao movimento do olhar vertical. Aqui eu trouxe outras características, e uma que eu achei bem interessante é a retração superior da pálpebra, que a gente pode ver em certos movimentos oculares, que é chamado o sinal de Collier. E, então, é isso. O segundo tumor desse grupo é o tumor do parênquima pineal de diferenciação intermediária. Ele já foi chamado de pineostoma atípico ou agressivo, porque ele realmente tem essas características intermediárias entre o pineocitoma, mas também não é tão maligno quanto o pineoblastoma. É o mais comum deles, sendo cerca de 50% a 68% desses tumores, é classificado em grau 2 ou 3 e possui dois subtipos, o de célula pequena e de célula grande. Em relação à clínica, ele pode ocorrer em pacientes de qualquer idade, mas é mais comum em pacientes de meia idade. E, mais uma vez, a sintomatologia vai depender das estruturas próximas que ele esteja comprimindo. O comportamento é variável, mas ele tem uma boa sobrevida a longo prazo, mesmo com a ressecção apenas subtotal. E a disseminação pelo líquor, ela é possível. Eu trouxe aqui uma menção que eu achei em relação a esse tumor, no C-impactinal da atualização 6, que fala seria mais como uma sugestão de mudar esse nome, já que ele parece ser um pouco inespecífico em relação à localização, ou genótipo, mas ela não foi recomendada. Certo. O pineoblastoma, ele é um mal diferenciado, ele é bastante agressivo, infiltrativo, e ele surge aí das células da glândula pineal embrionária. Então, ele, assim como os outros tumores do parênquima, ele tem uma semelhança morfológica e imunohistoquímica com as células que vão desenvolver a glândula pineal e a retina. Então, eles são os tumores mais primitivos. Os pacientes que vão apresentar esse tumor, eles têm uma certa anormalidade, por exemplo, do gene RB1, ou eles podem apresentar essa polipose adenomatose familiar conjugada, e os pacientes com essa mutação da linha germinativa de SER1, eles vão ter maior probabilidade de apresentar esse tipo tumoral. Aí a gente vê aqui duas imagens, é do mesmo paciente, e com lapso temporal, que o tumor, ele estava crescendo mesmo com o tratamento, e aí eu trouxe ela mais para a gente ver o caráter infiltrativo. Então, nessa lesão, a gente pode ver que ele está infiltrando no mesencéfalo, está ocupando aqui o terceiro ventrículo, infiltrando as paredes do terceiro ventrículo, e aí vai causar um prognóstico muito ruim. Então, ele, como eu falei, infiltra-se difusamente aí nas estruturas adjacentes, e a disseminação pelo líquor é precoce.
é uma das coisas também que já se identifica no diagnóstico, que é a disseminação pelo líquido, e ele é classificado em grau 4. Então, é 15% dos tumores dessa região pineal, ainda é muito, né, para ser um tumor maligno, 20 a 30% dos tumores do parênquima, e pode ocorrer em todas as idades, mas é mais comum em crianças, né, ocorre mais frequentemente nos pacientes aí nas 2 primeiras décadas de vida. Então, esse aqui é o único tipo tumoral que a gente viu que ele é mais comum em pacientes mais jovens, né? E aí vai ser bem interessante um melhor tratamento desses pacientes para tentar melhorar um pouco esse prognóstico, que já é bem pobre. O tumor papilar de região pineal, ele não é da pineal, ele apesar de ter uma semelhança com o pineocitoma, ele surge no órgão subcomissural, que é localizado na parede posterior inferior do terceiro ventrículo. Então, esses tumores, apesar de se assemelharem ao pineostoma, eles microscopicamente possuem uma arquitetura papilar e possuem também células epiteliais colunares pseudoestratificadas, que diferencia bastante da microscopia do pineocitoma. Eles apresentam a perda do cromossomo 10 e uma superexpressão do fator de transcrição, SPDF. E ele já tinha sido classificado antes, mas eu achei isso aqui que um dos artigos que eu li, que ele é classificado agora em grau 2 e 3 pela OMS, apesar dos critérios de graduação histológica ainda não terem sido bastante definidos. E essa aqui é uma imagem que eu achei no Osborne, que é bastante difícil encontrar essas imagens, que mostra um tumor sólido progredindo aqui para dentro do terceiro ventrículo. Me perdoem se eu estiver errada. Então, o tumor papilar, ele é mais comum também de adultos, com a média de 32 anos, o local de recorrência é comum, então é bastante recidivar ali naquele mesmo local, e a disseminação pelo líquido é rara. Possui também 2 subgrupos de acordo com o perfil de metilação de alguns genes. Aí foi observado que os tumores papilares que apresentavam a frequência de metilação de genes mais alta, os pacientes tinham uma menor sobrevida livre de progressão, uma diferença bastante significativa, de 125 para 43 meses em relação ao outro grupo, que tinha menor frequência de metilação. O tratamento eu trouxe bastante resumido, para a gente não entrar muito nessa discussão, já que a gente não tem muito tempo. E eu trouxe o que é mais indicado para cada um. No caso dos pineocitomas, o mais indicado é a ressecção cirúrgica completa, com a taxa de sobrevida em 5 anos aí de até 100%. No caso dos grau 2 ou 3, que é o tumor de parênquima, diferenciação intermediária, e o tumor da região pineal, que é papilar, o mais indicado seria uma biópsia estereotáxica com ressecção cirúrgica, e os valores do tratamento adjuvante ainda é um pouco indeterminado. Em relação ao grau 4, que é o pineoblastoma, o prognóstico é pobre, aí, de 16 a 25 meses, mesmo com o tratamento, a disseminação pelo líquido é comum, e o que é mais indicado, apesar disso, é a citoredução cirúrgica, quimioterapia adjuvante e uma radioterapia, tanto do crânio quanto do neuroeixo. Certo, aí agora a gente vai entrar no outro grupo de tumores, que é os tumores de células germinativas. Então, eles são homólogos às neoplasias gonadais, como o germinoma, o coriocarcinoma e o carcinoma embrionário. E eles decorrem de uma migração aberrante de células das camadas germinativas primordiais, que são elas a mesoderme, a ectoderme e a endoderme. Surgem ali na região da linha média ou próximo desta, né? Então, eles têm essa localização mais comum na linha média, tanto na pineal quanto supracelular. Em relação à clínica, com licença. Então, ocorre aí cerca de 3 a 8% dos tumores primários do sistema nervoso central em crianças, e é mais comum na Ásia, onde a prevalência aumenta um pouco, fica de 9 a 15%. Geralmente afeta adultos jovens, 80 a 90% deles ocorrem em pacientes nas 2 primeiras décadas de vida. E apresenta, no caso da localização pineal, uma hidrocefalia, que é a característica mais importante desses pacientes, devido à compressão do aqueduto de Silves ou próprio do terceiro ventrículo. E no caso da supracelular, na região supracelular, esses pacientes vão
vão apresentar mais uma característica, uns distúrbios endócrinos, como diabetes insípidos, puberdade precoce, crescimento alterado também, taxa de crescimento alterado. E se esse tumor for bastante grande e infiltrar, por exemplo, no quiasma óptica, esse paciente vai ter perda de visão. Então, esses tumores, eles secretam algumas proteínas, como a alfa-fetoproteína, a beta-HCG, que é a gonadotropina coriônica humana. Eu vou comentar um pouco delas mais na frente. Tratamento e prognóstico variam com o tipo de tumor. E aí, esse grupo de tumores se divide em dois tipos, os germinomatosos e não germinomatosos. Os germinomatosos, eles contêm os germinomas e os teratomas, são não secretores, então esses tumores são mais difíceis de secretar esses marcadores neoplásicos. São malignos também, à exceção do teratoma maduro. E o tratamento eu trouxe também bem resumido, mas é importante a gente frisar que no caso dos germinomas, com diagnóstico precoce e bem realizado, o mais indicado é a radioterapia, porque eles são tumores bastante sensíveis à radiação, mas aí se tem muitos trabalhos vendo o valor, o papel da quimioterapia antes de fazer a radioterapia, porque ela reduziria o tamanho desse tumor e a radiação da radioterapia, então, seria menor e causaria menos reações adversas posteriormente, né? Já que esses pacientes são jovens, isso seria muito importante, diminuir essas reações adversas, essas complicações. No caso do teratoma, eu achei tratamentos bastante variados, nada muito definido. Então, eu botei discutível. No caso dos não germinomatosos, a gente tem esses 4 tipos, que é o tumor de saco vitelino, carcinoma embrionário, corocarcinoma e os tumores células germinativas mistas. Eles são secretores malignos com pior prognóstico em relação de todos esses tumores de células germinativas. E o tratamento é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. No caso dos germinomatosos, os germinomas são os mais comuns, e os mais comuns de todos, na verdade. Ele envolve as estruturas da linha média, então eu trouxe uma imagem aqui de um tumor na região do hipotálamo. Se eu não me engano é isso, desculpa, gente. Então, ele pode acometer também a região pineal. Mais comum na região pineal, depois na região supracelular e depois nos gânglios basais. Podem ser múltiplos, então eles podem ter apresentação em mais de um sítio. A citologia positiva e marcadores tumorais são raras. A clínica, 1 a 2% de todas as neoplasias é mais comum desses tumores de células germinativas intracranianos e ocorrem aí nos pacientes jovens também. No caso, se a localização na pineal é mais comum em homens e na supracelular não tem predileção por sexo. A clínica depende também da localização, como a gente viu. No caso, na região pineal é mais cefaleia, síndrome de Parinaldi. Na supracelular, tem mais uma alteração hormonal. E no caso, a perda de visão, se esse tumor chegar ao quiasma óptico. O tratamento é a radioterapia de escolha, como a gente já discutiu. Eu trouxe essa imagem aqui que eu achei bem interessante, desse tumor já quase tomando todo o terceiro ventrículo. Uma metade, vamos dizer assim. E essa outra, que já é a disseminação no quarto ventrículo desse tumor. E aqui é uma imagem bastante aberrante que eu achei também no Osborne, que ele já tem uma disseminação bastante grande, né, no tecido cerebral, aí no telencéfalo. Os teratomas, eles originam-se de células germinativas totipotentes, e aí o interessante dele é que ele tem características, ele tem origem nas 3 células, nas 3 camadas, de todas as células das 3 camadas de células germinativas. Ficou um pouco confuso, mas é isso. E tem 3 tipos, o teratoma maduro, que é o mais comum e bem diferenciado, o teratoma imaturo, que é completamente diferenciado dessas células, e o teratoma com transformação maligna. Então, ele também se localiza na linha média, 3 a 4% desses teratomas são do sistema nervoso central. Ele tem uma apresentação bastante comum dos tumores cerebrais intracranianos congênitos. Os sintomas dependem da localização e a idade é o fator prognóstico mais importante. Então, ali nos pacientes que estão no período peri ou pré-natal, eles
tem um prognóstico mais pobre. Aqui é uma imagem bem interessante que eu achei, mostrando a diversidade histológica que tem nesse tumor. Aqui a gente vê tecido adiposo, tecido ósseo, revestimento, aqui é tecido epitelial, tecido conjuntivo e pelos. E aqui uma ressonância de um paciente com teratoma, e a gente pode ver, por exemplo, a hipersinal, a gordura tem hipersinal em T1, e aí estruturas como dente e osso, eles dão ausência de sinal também nessa ponderação. Aqui a gente vê outra estrutura, é o mesmo tumor do mesmo paciente, apenas em corte coronal, e esse aqui a gente vê que ele já ocupou todo o terceiro ventrículo, causando uma dilatação aí dos ventrículos laterais. E os tumores de células germinativas não germinomatosos são esses 4, que eu não vou me ater muito a eles são bastante raros, as imagens são inespecíficas, muito difícil distinguir um dos outros ou do próprio germinoma. No caso do carcinoma embrionário, ele é muito difícil de distinguir do germinoma. O tumor de saco vitelino, ele é mais comum aí na segunda década de vida, assim como os germinomas. O colocarcinoma, ele pode ser metastático ou primário. E quando ele é primário intracraniano, ele costuma ser ele é o mais maligno desses tumores de células germinativas. O misto, ele é o mais comum depois do germinoma. Então, é mais comum aparecer um tumor assim, de célula germinativa misto do que um puro. E aí eu trouxe isso aqui também, que eu achei no Greenberg, que é a condição diagnóstica de um paciente com a clínica sugestiva de lesão neoplásica na linha média. Então, como é que o neurocirurgião vai suspeitar? É com a clínica, né? Obviamente, sintomas, idade do paciente. E aí, o que é indicado? A ressonância magnética, indicar a ressonância magnética com e sem contraste e a pesquisa de marcadores tumorais séricos, como a alfa-fetoproteína e a beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Então, se esses marcadores estão elevados, o diagnóstico já é feito para tumor secretor primário do sistema nervoso central e o tratamento já está autorizado, mesmo sem a biópsia ou cirurgia. No caso, se der negativo, é indicado a biópsia ou a cirurgia para fazer o melhor estudo histológico desse tecido. E aí, outros exames são indicados também para fazer o estadiamento e melhor condução diagnóstica desse paciente, que é a ressonância do neuroeixo, pesquisa de células no líquor e a pesquisa de marcadores tumorais, tanto no líquor quanto no sangue. Então, eu trouxe aqui também uma tabelinha mostrando esses marcadores tumorais e em quais tumores eles são mais frequentes. Então, a beta-HCG, ela ocorre aí aproximadamente 100% dos coriocarcinomas. Então, na presença desse título alto, e só desse título alto, com a imagem ali do tumor na linha média, em um paciente, por exemplo, jovem, com a clínica sugestiva, o diagnóstico aí já fica quase que feito. Quase, né? Porque a presença desses marcadores, eles não dão diagnóstico, eles apenas ajudam nessa condução. Também ocorre aí em 10 a 50% dos germinomas, e o mais comum dos marcadores aí nos germinomas é a fosfatase alcalina placentária. A alfa-fetoproteína também, a alfa-fetoproteína é mais comum nos tumores secretores, que são os não germinomatosos, carcinoma embrionário, tumor de saco vitelino ou seio endodérmico, e o teratoma imaturo, que no caso já é germinomatoso. E fica aí essa coisa mais importante que eu achei, que é a condução diagnóstica desses pacientes, porque